Nós queremos hoje trabalhar com um texto que é bem conhecido, Mateus 28, de 18 a 20, é conhecido como a Grande Comissão. E nós vamos falar sobre discipulado bíblico. Eu queria convidar você para me acompanhar nessa leitura. Mateus 28, a partir do verso 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é um texto bastante conhecido, muito já se falou e continuará se falando, porque a missão que Jesus deixou, e essa missão, ela não foi exclusiva daqueles discípulos, sobretudo aqueles 12. Essa missão é para mim e essa missão é para você, amém? Você tem consciência disso? Nós cantamos aqui há pouco que nós vamos completar a missão. Você está disposto a completar essa missão? Você está disposto a fazer discípulos? Eu queria convidar a cada um, nessa manhã, a refletir sobre um dos principais pilares da nossa vida cristã, que é o discipulado. Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou uma ordem bem clara aos seus seguidores. Foi o texto que nós lemos: ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando a gente fala de discípulo, o que é que vem à nossa mente? O que é ser discípulo? Como nós vamos viver essa missão de fazer discípulos? Nós vamos explorar aqui o que é que a Bíblia nos ensina, o que é que a Bíblia traz sobre esse processo de discipulado. E nós vamos ver que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver situações em que fica muito claro o discipulado. Basicamente, o discipulado não é um programa, mas um processo de santificação que nos torna semelhantes a Cristo. E nesse sentido, o discipulado é todo um percurso para a nossa vida e para a vida de pessoas. Há uma história sobre um famoso pregador, o Dwight Moody. Em uma de suas pregações, ele perguntou ao público: quantos de vocês são discipuladores? Se eu fizesse essa pergunta aqui hoje pela manhã, quantos de vocês são discipuladores? Vou ser mais específico. Nós estamos finalizando o primeiro trimestre de 2025. Você já discipulou alguém, já começou a discipular alguém em 2025? Você discipulou alguém em 2024? Isso é para que a gente comece a refletir se nós estamos completando a missão. Talvez até você nem tenha começado, porque a missão é fazer discípulos. E para fazer discípulos, você primeiro precisa ser discípulo. E à medida que você é discípulo, você vai ter condições de fazer discípulos. Porque a palavra diz que o discípulo faz aquilo que o mestre ensina. Então, você já fez discípulo? Como está esse primeiro trimestre do ano na sua vida? Quantos de vocês são discipuladores? Perguntou o Moody. Apenas poucas pessoas levantaram a mão. E ele então disse: se você não está fazendo discípulos, você está falhando em uma das principais missões que Jesus nos deu. E essa história nos lembra que o discipulado não é apenas para alguns, mas esse chamado é para todos os seguidores de Jesus Cristo. Esse chamado não é para
o pastor Júnior, para o pastor Paulo, para o pastor Cláudio. Esse chamado não é para os líderes de missões, né? A Raquelzinha, o irmão Sidney. Esse chamado não é exclusivo. Esse chamado é para você, esse chamado é para mim. Fazer discípulos. E nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, nós temos algumas situações, algumas histórias, algumas narrações, em que nós vamos observar esse processo de fazer discípulo. Mas nós vamos tentar entender primeiro o que é discípulo. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o ROAS, discipulado é um substantivo que vem originado do latim. A palavra no latim é discipulatus e vai designar um conjunto de alunos ou estudantes. Esses alunos são descritos como discípulos e o mestre ou o professor como discipulador. Então, como se pode notar, ambos os termos dizem respeito a uma situação, a uma relação de ensino e aprendizagem. O discipulador ensina e o discípulo aprende. A palavra hebraica que vai trazer e vai traduzir essa palavra discípulo, ela corresponde à palavra grega matete, significa aprendiz. E no Antigo Testamento, o discipulado é compreendido basicamente em dois níveis. Primeiro, no nível coletivo, no nível social. Deus esperava que o seu povo seguisse os seus conselhos. Gênesis 18, 19 vai dizer assim: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão aquilo que ele prometeu, e para que ele fosse santo, como ele é. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Então, a nível coletivo e também a nível individual, a nível pessoal. E para esse fim, a obediência a tais conselhos era uma exigência de Deus para que cada pessoa pudesse cumprir. Então, nesse nível, nós vamos conhecer a história de alguns personagens, começando com Moisés, que foi um discípulo mestre, e Moisés discipulou a Josué e o fez o seu sucessor, lá em Deuteronômio 31, 23 e Josué 3, 7. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você levará os filhos de Israel para a terra que sobre juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Olha que coisa interessante. Jesus, quando fala aos discípulos, em Mateus 28, ele vai dizer: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aqui, Deus está dizendo a Josué: eu estarei com você. E Deus está dizendo para mim e para você que Ele estará conosco nesse processo de fazer discípulo. Nós não caminharemos sozinhos. Ele vai conosco, Ele vai nos conduzir. O que eu e você precisamos fazer é nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele nos use como discipuladores. Nós precisamos ter essa disposição. O melhor cuidado que você pode oferecer ao discípulo que está treinando é o cuidado individual, com prestação de contas, dedicando tempo, compartilhando o seu coração, orando juntos. Assim como Jesus chamou homens para deixarem tudo e segui-lo, Marcos 8, 34 vai dizer: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem quer perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Deus também chamou homens lá no Antigo Testamento para segui-lo. Ele disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu
uma bênção. Ouça isso de Deus para você nessa manhã. Sê tu uma bênção. Não é seja ele. Sê tu, seja você uma bênção nas mãos do Senhor. Seja você uma bênção para outras pessoas. Seja você canal para que a salvação do Senhor Jesus chegue a outras pessoas. Sê tu uma bênção. Deus está lhe chamando para que você seja bênção. Amém? Você está disposto? Você se coloca à disposição do Senhor para que Ele faça de você uma bênção? Porque se você se colocar à disposição dEle, Ele vai fazer de você uma bênção para muitas pessoas. E aí imagina Abraão quando recebe aquela ordem de Deus. Deixa tudo para trás. Deixa toda a sua parentela. Deixa tudo que você tem. E vai para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Às vezes eu leio esse texto e eu fico imaginando, se eu visse isso de Deus hoje, deixar tudo, porque nós somos tão apegados, irmãos, nós somos tão apegados a isso aqui, que dá a impressão de que nós vamos viver a eternidade aqui na terra, porque a gente se apega tanto às coisas, às pessoas. E aí imagina se Deus lhe convocasse hoje, sai, deixa tudo, larga tudo, e vai para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. É por isso que Abraão é chamado do pai da fé. Porque, irmãos, não é fácil tomar essa decisão, deixar tudo para trás. Nós, por natureza, nós somos avessos à mudança. Nós temos medo da mudança, do novo. Imagina você receber essa ordem. Deixa tudo e vai para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. E Abraão deixou tudo. Mas o Senhor também diz a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, queridos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que palavra maravilhosa. É uma palavra de desafio, sai, deixa tudo, mas é também uma palavra de encorajamento. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Imagina você nas mãos de Deus sendo usado como instrumento para abençoar todas as famílias da terra. Se coloca à disposição dele e ele fará maravilhas. Ele fará coisas que você nem imagina. Porque ele é aquele que pode todas as coisas. Não há limites para o agir de Deus em nossas vidas. O mesmo padrão de discipulado compreendido no Novo Testamento corrobora com o que se compreende lá no Antigo Testamento. E assim como Jesus expressou o interesse de seus discípulos de serem como ele na nova aliança, Lucas 6:46 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, o Pai, expressou esse interesse em que Israel fosse como ele, lá na antiga aliança. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-me e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Você quer ser discípulo? Você quer fazer discípulo? Seja santo, porque o Deus que lhe chamou para fazer discípulo, Ele é santo. E a palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se a palavra de Deus está afirmando que Ele é santo, nós precisamos também ser santos. Nós precisamos expressar essa imagem de Deus em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Que coisa linda esse texto. Deus inicia um novo relacionamento com o homem caído, com o homem pecador,
chamando do pecado para a obediência. Deus quer nos tirar do pecado e nos levar à obediência, para que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. As respostas esperadas do homem ao chamado de Deus são o arrependimento e a fé, o compromisso de abandonar o pecado e segui-lo pela obediência à sua palavra revelada. Deus requer de mim e de você arrependimento genuíno, mudança de atitude e dedicação à sua obra, ao seu chamado. Você tem um chamado. Você tem uma missão. Ide, fazei discípulos. Uma nação só será santa se as pessoas buscarem uma vida de santidade. A exemplo de homens que decidiram por uma relação pessoal de obediência a Deus, nós temos Josué e Calebe. Esses homens, eles foram separados por Deus dentre os espias, porque perseveraram em confiar em Deus, quando todo o restante do povo desejou voltar para o Egito, ou seja, voltar para a escravidão. Não seja como aqueles espias, seja como Josué e Calebe. Persista, persevere em confiar no Senhor. Não permita que os gigantes desse mundo lhe assustem, lhe assombrem e lhe façam querer voltar para o Egito, para o pecado, para a escravidão. Porque Jesus lhe libertou e Ele quer que você viva uma vida de liberdade. Então, que o seu coração, que a sua mente não estejam no Egito, mas que estejam na Nova Jerusalém, naquele lugar preparado por Deus para mim e para você. Não queira voltar para o Egito, mas seja como Calebe. O Antigo Testamento observa o discipulado não apenas entre pessoas e Deus, mas também entre as próprias pessoas. Moisés teve Josué como seu auxiliar e ele foi um verdadeiro discípulo. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no monte, no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Êxodo 17, 33. Também Elias foi chamado por Deus para ensinar e para treinar Eliseu, para que fosse seu auxiliar, e depois o seu sucessor como profeta em Israel. 1 Reis 15. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. E também Jeremias teve Baruque como auxiliar. Na realidade, era também um discípulo. Então nós vemos aqui, nessas narrativas, que o discipulado, ele começa desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o discipulado, com base no entendimento apresentado no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento ele vai basear na vida e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o grande discipulador. Ele investiu na vida dos seus discípulos. Ele mesmo disse aos seus discípulos, o texto vai dizer: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco. Jesus está comigo e Jesus está com você. A caminhada muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nós vamos passar pelo deserto. Quem nunca passou pelo deserto aqui? Tem algum privilegiado que nunca teve problema, que nunca teve uma aflição? Se tem, glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque mesmo
em meio ao deserto, mesmo em meio às aflições deste mundo, eu e você jamais estaremos sozinhos. É promessa do Senhor: eis que estarei convosco todos os dias. Glória a Deus, todos os dias. Jesus colocou aqui a palavra como verbo imperativo. A palavra aoristo é uma forma aspectual e temporal do verbo grego antigo e que vai expressar uma ação pura, sem determinação quanto à duração do processo ou a ação ao seu acabamento. Quando Jesus diz, ide fazer discípulo, aqui não existe essa temporalidade. É por um mês, por um ano, por 10 anos. Enquanto você existir, faça discípulos. Amém? Enquanto você estiver vivo, faça discípulos. Queridos, nós temos essa missão, porque se não fosse, quando nós aceitássemos Jesus, quando nós recebêssemos a salvação, porque a palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. Você alcançou a salvação, ninguém tira ela de você. E se nós não tivéssemos uma missão para cumprir, quando recebêssemos a salvação, o Senhor nos tiraria desse mundo, porque a Bíblia diz que é uma geração perversa e corrompida. Mas esse texto também vai dizer que nós precisamos refletir como luzeiros. Nós precisamos ser luz nesse mundo em trevas. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor nos chamou para ser sal. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Fazer discípulos. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que Ele também diz, nós estamos aqui, mas Ele está conosco. Não estamos sozinhos. Prossiga. Cumpra. O primeiro é tendo ido. E aqui usaram para comunicar uma ação coordenada, uma ação propositiva, uma ação ativa para todas as nações. E na mente do autor do Evangelho de Mateus, a palavra de Jesus aos discípulos poderia, por exemplo, ser parafraseada como: tendo ido, façam discípulos. É uma grande responsabilidade, queridos. Como toda ação possui uma proposição, batizando-os e ensinando-os, e isso são particípios de meios, ou seja, demonstram como a ação de fazer discípulos deve ser realizada. Façam discípulos, ensinando e batizando esses discípulos que você está fazendo. Porque não basta, queridos, somente preguei o Evangelho, minha missão está cumprida. É preciso caminhar junto. É preciso ensinar. É preciso levá-los até o batismo. Para consolidar. Faça discípulos. Ensine. Batize. Essa é a sequência. Essa é a sequência do chamado de Jesus para você. Amém? Querido, você recebe essa missão? Agora eu fiquei preocupado. Vocês recebem essa missão? Meu Deus do céu. Senhor, tenha misericórdia de nós. É como se a gente tivesse medo de cumprir a missão. É como se a gente não tivesse disposição de cumprir a missão. 3 meses do ano se passaram. E se você não começou esse processo de fazer discípulo com alguém, alguma coisa está errada, irmão. Dobre seu joelho. Peça orientação ao Senhor. Peça disposição ao Senhor. Porque pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Porque eu e você não pregamos o Evangelho para ela. Porque eu e você não os fizemos como discípulos. E o Senhor vai requerer de nós. Porque se eu e você não estivermos fazendo discípulos, queridos, nós estamos sendo desobedientes à ordem de Jesus. E isso é muito sério. Porque Jesus, quando Ele fala aí de fazer discípulos, Ele não está me dando uma opção. Se você quiser, vá e faça discípulo. Não, não tem opção. Ide,
Está no imperativo: cumpra, faça discípulos. Porque é muito cômodo. Já estou salvo, então está tudo certo. O resto do mundo, o que vai para o inferno? Eu já tenho minha salvação. O Senhor não nos chamou para isso. Ide, faça discípulos, ensine-os a guardar todo o ensino que contém nessa palavra. Ide. E aqui o Senhor ensina um princípio ativo do discipulado, que é o batismo. O batismo é a evidência externa de uma realidade que aconteceu internamente. É o sinal externo da regeneração. É o princípio da participação no corpo de Cristo. Semana que vem, Júnior, teremos batismos. Essa igreja está cumprindo a missão. Essa igreja está batizando. Glória a Deus por essa igreja. Mas e você? Se dependesse de você, alguns desses que estarão no batismo na semana que vem estariam sendo batizados? Se dependesse da sua ação de obedecer o ID, algum deles seria batizado na próxima semana? É preciso refletir em como eu tenho cumprido essa ordenança, essa missão. Jesus indicou o meio contínuo do discipulado, que tem a educação como a ação principal, pois ao ensinar o que Jesus ensinou, a igreja se torna uma extensão do ministério de Jesus aqui na terra. É isso que a igreja precisa ser, uma extensão do ministério de Jesus aqui na terra. E Jesus, enquanto esteve aqui, o que ele fez, irmãos? Ele pregou. Ele fez discípulos. Ele nos deu o devido exemplo de como devemos fazer. Então olhe para Jesus, porque Ele é o nosso discipulador. E o discípulo faz aquilo que o mestre faz. Então por que eu e você não estamos fazendo o que Jesus fez? O que está faltando para que você se conscientize que precisa fazer discípulos? Assim, a ordem de Jesus, em seu aspecto geral, pode ser definida da seguinte maneira: evangelizar os perdidos, ensinar os alcançados. E esse entendimento é muito claro, e não apenas nessa passagem de Mateus 28, mas também nos demais evangelhos, no livro de Atos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O outro texto vai dizer: depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Aracaju, em Sergipe, no Brasil e no mundo. Não tem limite para o cumprimento da missão que Jesus deixou na minha e na sua vida. Se eu não posso ir pelo mundo, eu preciso fazer discípulo começando na minha casa, na minha vizinhança, no meu local de trabalho, no meu local de estudo. Por onde você for, você precisa fazer discípulos. Nós temos essa grande responsabilidade, queridos, e não podemos abrir mão delas. A estratégia de Jesus estava muito conectada
morrer na cruz e ressuscitar e treinar um grupo de homens e mulheres que levaria a mensagem da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição para um mundo perdido e em trevas. E Jesus dedicou especial atenção em seu ministério aos discípulos. Ele não perdeu e nem tampouco negociou o foco da sua missão. Não perca o foco da sua missão, queridos. Não permita que o mundo lhe distraia. Não permita que o mundo lhe desvie da sua missão principal. Porque daqui desse mundo você não levará absolutamente nada. Então desapegue e se apegue à sua missão. Desapegue das coisas desse mundo. A palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são do alto. Ajuntai tesouro no céu. Em nenhum momento a Bíblia nos aconselha a fazer tesouro aqui. Faça seu investimento no céu. Cumpra a sua missão. Faça discípulo. Ajude pessoas a alcançarem essa salvação. Jesus se concentrou na cruz e no caminho ensinou lições para que seus discípulos fossem capazes de fazer as mesmas obras que ele fez. João 14, 12 diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O Senhor está afirmando aqui que eu e você faremos obras ainda maiores. Se coloque à disposição e o Senhor vai fazer grande obra por meio de você. Porque Ele foi, mas Ele nos deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos impulsiona para realizar a obra. Permita que o Espírito Santo se mova em você e lhe impulsione na direção de fazer discípulos. Encha-se do Espírito Santo de Deus. O Senhor os ensinou para que pudessem conduzir outras pessoas ao caminho da vida. Então lembre-se disso. As pessoas reproduzem aquilo que é feito com elas. Jesus designava tarefa para que elas realizassem, depois verificava se haviam cumprido, e você poderá produzir discípulos multiplicadores, a menos que você não cobre essa responsabilidade. Então, na condição de discipulador, você vai ensinar, você vai mostrar o caminho, você vai caminhar junto, e você vai verificar se aquele discípulo está seguindo naquela direção, naquele caminho. E é preciso ter autoridade, porque o apóstolo Paulo, ele diz algo que eu não sei se eu e você teríamos coragem de dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se você quer fazer discípulos, você precisa ter essa autoridade para poder dizer ao seu discípulo: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Porque antes de ser discipulador, eu preciso ser discípulo. Eu preciso cumprir tudo aquilo que o meu discipulador maior, o Senhor Jesus Cristo, me ensinou. O discípulo que os apóstolos posteriormente eles investiram suas vidas. E aquele investimento não foi apenas de forma teórica. E ao contrário do que nós estamos acostumados a encontrar atualmente, os discípulos do Senhor, eles revelaram vívido e genuíno testemunho como discipuladores. Para ser discipulador, você precisa ter testemunho de vida. Você precisa viver aquilo que você prega. A sua vida precisa ser uma pregação verdadeira. E talvez você não precise de palavras. Você pregue com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu testemunho. As pessoas precisam olhar para a sua vida e desejarem ter essa relação que você tem com Deus. Como tem sido o seu testemunho no seu dia a dia? Os discípulos acreditavam que a ordem de Jesus deveria ser obedecida nas ações do dia a dia. Isto é, a teoria deveria ser revelada
na prática do dia a dia. Nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Um exemplo claro que se encontra na instrução dada pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, ele vai dizer: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Eu preciso fazer discípulos, mas eu preciso ser encontrado como um servo fiel e idôneo, íntegro. Vocês lembram como Deus se referiu a Jó? Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, temente ao Senhor, que se desvia do mal. Será que Deus poderia falar isso olhando para mim e para você? Jesus ensina a Paulo suas ordenanças e ele, por suas vezes, ele vai entender que seria igualmente necessário transmitir esse ensinamento, e ele ensina a Timóteo, de modo que Timóteo também fosse capaz de ensinar a outros aquilo que havia sido ordenado e ensinado por Jesus. E uma das primeiras coisas que você deve fazer é incentivar o seu Timóteo a memorizar as Escrituras, para que possa usar a palavra de Deus para derrotar a Satanás quando ele vier tentar lhe derrubar. Você quer vencer as tentações? Use a palavra. Mas para usar a palavra você precisa conhecer a palavra. Estude, medite de dia e de noite. E você vai vencer as tentações. Você tem um Timóteo? Você tem um Josué? Você tem um Eliseu? Quem é o seu discípulo? Não precisa ficar desesperado se você não tiver um Timóteo ainda. Mas eu creio que você terá. Porque eu e você precisamos cumprir essa missão. Fazer discípulo não é uma opção para nós. O discipulado é um processo de vida que exige compromisso. E como estamos investindo na vida das pessoas? Como eu tenho feito investimento na vida das pessoas? De que forma? Será que nós estamos fazendo discípulos como Jesus ordenou? É preciso avaliar como nós estamos vivendo a nossa fé, não apenas que ela seja para nós mesmos, mas que estejamos compartilhando o Evangelho com outras pessoas, ajudando-os a crescer espiritualmente. Hoje tivemos a oportunidade de vermos o que o discipulado, ele não é apenas um programa, que ele é um processo contínuo de santificação e de ensino para que outros possam seguir a Jesus. Nós vimos também que esse processo ele é observado lá no Antigo Testamento. E Jesus dá continuidade no Novo Testamento. Ele faz, ele nos dá o devido exemplo, ele nos ensina e depois ele nos comissiona. Jesus deixou uma ordem muito clara: ide, fazei discípulos, batizando, ensinando-os. Nós vamos sair daqui hoje com uma renovada convicção de que o discipulado é a missão que o Senhor Jesus deu para mim e deu para você. Amém? Que quando a gente cantar a música oficial da campanha de missões, e quando nós estivermos aqui falando aquele tema, que nós vamos completar a missão, não seja somente da boca para fora, mas que eu e você estejamos verdadeiramente dispostos a, no amor do Senhor, completar essa missão. Que eu e você sejamos instrumentos nas mãos do nosso Deus para livrar pessoas do inferno. E às vezes parece até que é proibido falar em inferno. Jesus falou do inferno de forma muito clara. Nós temos dois caminhos. Nós temos uma porta estreita e uma porta larga. Se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
você estará salvo. A Bíblia nos garante isso. Às vezes, algumas pessoas se chateiam. Eu não gosto de crente porque o crente diz que só ele que vai para o céu. Mas não é o crente que está dizendo, não. A palavra diz que vai aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a condição para ir para o céu. Você quer ir para o céu? Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, queridos, não para aí. Você recebeu a salvação? Glória a Deus. Mas você precisa ser canal para que outras pessoas recebam também essa salvação. Porque Jesus morreu na cruz por todos. A salvação é oferecida a todos. Mas efetivamente, só desfrutará dessa salvação aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí sim, um dia estaremos como igreja do Senhor, ao lado do Pai, louvando e adorando a Deus dia e noite, lá no céu. Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê disposição para, no amor do Senhor, completarmos a missão. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar. E eu quero desafiar você, nessa manhã, para que, se você ainda não começou a fazer um discípulo nesse ano de 2025, que você se comprometa diante do Senhor, a em 2025, fazer pelo menos um discípulo. Amém? A igreja aceita o desafio? Está fraco, viu? Em 2025 você vai fazer um discípulo, amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Pai, aqui está a tua igreja diante de ti, Senhor. Ouvindo os teus ensinamentos, ouvindo o teu chamado para fazer discípulos. Pai, coloca esse chamado no nosso coração, na nossa mente. Nos dá disposição, nos dá sabedoria, nos dá capacidade, Senhor, para que nós possamos cumprir essa missão. Não permita, meu Deus, que o inimigo roube de nós esse privilégio, essa oportunidade de sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas que o Teu Espírito Santo esteja nos impulsionando, Senhor, a cumprir essa missão. E que por meio de cada um de nós que ouviu essa palavra esta manhã, pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor, pelo Teu plano de salvação. E que no próximo ano nós possamos ouvir aqui testemunhos de pessoas que foram alcançadas por meio do discipulado, que começou a partir da decisão que essa igreja tomou hoje, de pelo menos cada um dos irmãos fazerem um discípulo. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado e exaltado, e que pessoas sejam resgatadas do inferno para a glória do Teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém.